Glória ao nome do nosso Salvador. Podeis tomar assento, meus irmãos? Sente-se entoando e glorificando a Deus, pois Ele é o nosso Redentor e Salvador. Bom, meus queridos, nós estamos na nossa jornada ainda dentro desse tão glorioso livro, o livro de Romanos. Nós estamos no capítulo de número 5, aonde nós vamos dar continuidade naquilo que nós viemos já aprendendo, acerca dos ensinamentos do apóstolo Paulo. No capítulo de número 5, nós vamos ter a paz com Deus, nós vamos ter os frutos da justificação e as consequências daquele que é justificado. Lembrando que Paulo ele vem numa carreira de ensinamento, mostrando primeiramente o que para os seus leitores? De que todos, literalmente, todos pecaram, tanto judeus, quanto gentios, quanto aqueles que se auto-intitulam justo, quanto aqueles que entendem a sua miséria, todos eles, independentemente, estão destituídos da glória de Deus. Paulo, então, ele está deixando claro que a moralidade, o requinte de fidelidade aos certos rituais, eles não são aptos a tirar o pecado de dentro do ser humano. Lembra que a lei, ela é que nem um plumo, que ela mostra a parede torta, mas ela não desentorta a parede. Ela é que nem uma máquina de ressonância magnética, que mostra algum problema, algum possível problema lá dentro, porém ela não remove ou o câncer ou o problema que tiver dentro da pessoa. Assim é a lei. A lei ela esclarece. E a lei ela tem um agravante. O que nós lemos na semana passada? Que a lei suscita a ira. A lei, então, além de não remover o pecado, de não resolver o problema moral e espiritual do homem, ela ainda traz consigo o esclarecimento do pecado, e nós sabemos o que é pecado e ainda assim continuamos nas práticas do pecado. Por consequência, a ira de Deus é suscitada. Então, aonde nós vemos Deus agindo com a sua justiça. Nesse sentido, Paulo, então, ele está deixando muito bem claro que a obra da lei, ela não salva, e a negligência da lei suscita a ira de Deus. Então, quando nós chegamos no capítulo de número 4, do capítulo 3, do 21 até o capítulo 4 completo, Paulo ele vai trazer, então, a justificação pela fé, mostrando duas personagens extremamente conhecidas no meio do povo judeu e no meio do povo da igreja, que é Abraão e Davi, mostrando que Abraão ele foi justificado antes da lei e antes da circuncisão, e Davi foi justificado não pelo arrependimento somente, mas porque a graça havia alcançado a ele, e ele se arrependeu, porque Deus não lhe imputou o pecado, mesmo ele sendo um pecador. Então, Paulo está mostrando que toda obra salvífica, ela é independente do esforço e da moral humana. Nesse sentido, então, nós vamos compreender agora quais são as consequências dessa justificação aqui no capítulo de número 5. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Vamos dar uma caminhada aqui para entender o que Paulo está querendo dizer dentro dessa justificação. O versículo 1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos,
morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma boa pessoa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Quando nós chegamos no capítulo 5, Paulo, ele começa a fazer algumas ligações para a compreensão desse desfecho da obra salvífica. Porque notem que ele começa assim, justificado pois. A palavra pois aqui, ela está trazendo uma ligação com todo o contexto. Em algumas versões está assim, pois agora. Qual que é a ideia? De que nós estávamos naquele ato deplorável, nós fomos então transportados para o reino do Filho do seu amor e justificados. Pois justificados. O Deus que justifica é aquele que é também o remidor. Nesse sentido, quando Paulo está falando aqui nesse termo legal, porque a palavra justificado aqui é um termo empregado numa expressão jurídica, está absorvido, está sem condenação. Pois o Deus que tira a condenação é também o que justifica, porque ele mesmo foi a oferta. Jesus Cristo, ele, além de nos resgatar, ele é a oferta. Nesse sentido, Deus ele tem por direito de redenção sobre a humanidade. Paulo, então, ele fala assim, pois agora, justificados mediante a fé. Notem que a fé não justifica, mas uma vez justificado, você tem fé. Olha que legal que é essa conjunção, porque nós, às vezes, falamos, não, eu tenho fé, por isso sou justificado. Não, mas o que Paulo está ensinando aqui é que somos justificados e depois gera a fé. E a fé, ela é uma convicção pela justificação. O que Paulo está tirando aqui? Toda a força do homem. Todo o mérito do homem, porque até a nossa fé vem diretamente do nosso Deus. É Deus que nos dá a capacitação para confessá-lo como Senhor, autor, consumador e justificador da nossa vida terrena, espiritual, da nossa vida terrena e da nossa vida eterna. Então Paulo está colocando as coisas nos lugares aqui. Se temos fé, é porque fomos justificados. E a fé, ela só vem por causa dessa justificação por Deus, pelo próprio Deus. E uma vez que nós somos convencidos pelo Espírito Santo dessa verdade, nós nunca mais sairemos dessa vontade plena do Senhor. Podemos sim, de alguma maneira, tropeçar nas nossas... Obrigado, meu irmão. De alguma maneira, tropeçarmos no nosso dia a dia. Podemos sim, de alguma maneira, mesmo sendo justificado, salvo, resgatado e já no reino de Deus, nós de alguma maneira podemos sim tropeçar, pecar, fazer qualquer outra atrocidade. Mas todavia, essa questão de hoje eu pequei, perdi minha salvação, me arrependi, ganhei a salvação de novo, ela não condiz com aquilo que a Bíblia ensina. O que a Sagrada Escritura nos ensina é que a justificação, ela é um ato, ela não é um processo. Uma vez justificado, sempre justificado. Não é igual à santificação. A santificação é um processo.
Mas a justificação não. A justificação é um ato direto de Deus. Uma vez justificado em Cristo, sempre justificado. O que pode acontecer é a pessoa perder a alegria da salvação quando ela peca. E aí que você vê a diferença de uma pessoa justificada e de uma pessoa que acha que foi justificada. Por quê? Porque uma pessoa que é justificada por Deus, quando ela tropeça e peca, ela perde a alegria da salvação. Então ela se humilha, se arrepende, foge da prática do pecado e tenta o máximo possível de não praticar o pecado. Quando ela torna no pecado, ela cai no pecado, ela rapidamente cai em si e quer se reconciliar para ter o quê? A alegria da salvação. Agora, uma pessoa que vive numa ilusão de justificação, ou uma pessoa que nunca foi justificada, ela vai para o pecado, na prática do pecado, e ainda usa a própria graça como uma justificativa para os seus pecados. Lembra que nós já falamos aqui, quando Paulo fala, pecaremos mais para que a graça abunde? Qual foi a resposta dele? De modo nenhuma, porque uma vez justificado por Deus, eu já estou morto para o pecado. E se porventura eu pecar, cair em um erro, em um desvio, rapidamente o Espírito Santo nos convence do nosso pecado e nós voltamos e nos reconciliamos para termos o quê? A alegria da salvação. Porque é isso daqui que Paulo está falando, ó. Mediante a fé, temos paz com Deus. Notem que não é paz de Deus, é paz com Deus. E é diferente de ter paz de Deus. Porque a paz de Deus, ela vem para bons e maus. Não é isso que nós vemos? A paz de Deus, ela vem para bons e para maus, para justos e injustos, para ímpios e para judeus, para gregos e brasileiros, americanos e espanhóis. A paz de Deus vem para todos, mas a paz com Deus só vem para quem é justificado, para quem hoje é filho, para quem foi convencido da ira, do pecado e do juízo. Deu para entender essa conjunção que Paulo está fazendo aqui no versículo de número 1? Ele está querendo trazer na nossa consciência a ordem exata de que nós devemos de andar. Primeiro, ser justificado, lembrar da onde fomos retirados e aonde nós estamos, que a nossa fé é gerada pela justificação, por um ato divino, porque fé também pode ser algo miraculoso, ela não entra em uma esfera racional, apesar que nós temos aquele tenta colocar aquele equilíbrio, né, entre fé e razão, mas a fé na salvação, ela excede todo entendimento, porque ela é irracional. Nós não vamos compreender qual foi o tamanho do sacrifício de nosso Salvador. E diz sempre o pastor Alessandro essas palavras: o de graça é muito caro. E pelo de graça ser muito caro, nós não compreendemos a dimensão do amor e da graça bendita de nosso Salvador. E talvez seja por isso que todos os momentos nós queremos de alguma maneira fazer alguma coisa para validar a nossa estadia na presença de Deus, para que de alguma maneira nós não venhamos nos sentir devedores para Ele. Mas em relação à salvação, meus irmãos, não tem como. Somos devedores ao nosso Salvador. E graças a Deus por isso. Quando nós compreendemos que realmente nós somos devedores a Ele, e a única coisa que Ele pede para nós é: descansa na força do meu poder, nós vamos começar a viver melhor. Nós vamos começar a buscar a Deus, o seu reino em primeiro lugar, e descansar de que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades, se Ele quiser. Porque ontem ainda na reunião de oração lá em Monte Alto, nós estávamos falando sobre isso, porque nós temos a tendência de falarmos assim:
Se algo que eu quero acontecer é porque Deus quis, e se não acontecer é porque Deus não quis. Não, pera lá. A vontade de Deus é o quê? Boa e perfeita. Então, se é para o sim ou se é para não, ela é boa e perfeita. Se eu recebi um não, é porque é a vontade de Deus. Se eu recebi um sim, porque é a vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos paz com Deus. Nesse sentido, meus irmãos, nós vamos viver muito melhor. Porque nós podemos estar em tribulação, que é o próximo passo que nós vamos entrar aqui, que nós vamos ver que tem consequências benéficas para aqueles que têm paz com Deus. Paulo diz o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Notem que ele não fala que algumas coisas contribuem. Ele fala o quê? Todas as coisas. E esse toda ali é toda mesmo, literalmente. Até aquilo que nós achamos que é bom e aquilo que achamos que é ruim. Se hoje é Cristo que vive em nós e nós andamos segundo a vontade de Deus, nós também temos que compreender que todos os nossos passos são dirigidos por Deus. Todos. Notem que existem duas situações que nós vamos entender aqui. Tribulação é uma coisa e tentação é outra. Talvez um dos maiores erros da igreja, de muitos irmãos, é misturar as duas coisas. E acham que a tribulação dentro de um trabalho, a tribulação que eu digo assim, numa área de sedução. A tribulação num trabalho, numa área de sedução, ele acha que aquilo lá é uma provação. E na verdade aquilo não é uma provação. Aquilo é uma tentação. Se dentro do trabalho tem um flerte entre um homem e uma mulher, casado, aquilo ali não é uma provação. Aquilo ali é uma tentação. E a tentação, a Bíblia fala que nós devemos de fugir. Não flertar com a tentação, porque a tentação é irresistível. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: fuja de toda aparência do mal. Agora, provação, ela é um ato pedagógico da parte de Deus. Porque a provação, ela serve para lapidação do ser humano. Ela serve para crescimento da pessoa. A tentação, ela vem para destruição. A provação, ela vem para crescimento. Notem comigo aqui o verso de número 2, e o verso de número 3, e o verso de número 4. E o verso de número 5. Olha lá. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, ou em algumas traduções, paciência. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionado, ou não nos traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Notem aqui, pela qual objetivamos também ter acesso. O que Paulo está falando aqui? Está lembrando o momento que, quando Cristo expira na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. Agora nós temos acesso a Deus. É aquela ideia de que nós não precisamos mais de um sacerdote. Nós temos o sacerdócio real. A igreja presbiteriana defende o sacerdócio real. Todos os crentes têm acesso ao trono da graça. Nós não precisamos diretamente da intercessão de um ser para nós termos acesso a Deus. Nós podemos ter acesso livremente a esse Deus mediante, como Paulo disse, a fé.
que é gerada pela justificação. Todavia, nunca dispensaremos a união, a oração em unidade. Nunca dispensaremos a comunhão, em comunicar com os santos nas nossas necessidades e orar um pelos outros. Isso é bom, justo, bíblico e agradável a Deus. Todavia, a ideia aqui é de não dependência ao mero mortal, porque todos estão debaixo da mesma situação. Não é porque eu tenho título de pastor, ou porque eu tenho título de presbítero, ou porque eu tenho título de diácono, ou porque eu tenho título disso ou daquilo, que me faz superior aos meus irmãos que estão na nave da igreja. Mas pelo contrário, quanto mais eu entendo a titulação, como disse Jesus, mais é cobrado pela titulação. Quanto muito mais é dado, muito mais será cobrado. Então a única coisa que nós temos mais é responsabilidade. Mas acesso ao trono da graça, todos nós somos nivelados. Desde o mais vil pecador até aquele que mais luta para a santificação. Deus é um Pai zeloso que ouve a oração daquele que o busca. Todavia, existem situações que a tentação provoca que também Deus ouve, mas não responde. Uma situação é quando Pedro diz que a briga entre marido e mulher, se não tiver reconciliamento, as orações são impedidas e Deus não responde. Existem situações que Deus vai ouvir, mas não vai responder. Orações são impedidas. Todavia, quando há reconciliação, arrependimento e sinceridade, Deus está com os ouvidos atentos à oração do seu povo. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós temos agora esse livre acesso, na esperança. E não somente isso, mas também nos alegramos nas tribulações. Agora Paulo vai só focar na tribulação, não em tentação. Tribulação, eu já expliquei para vocês de onde que vem a palavra tribulação? Não. A palavra tribulação, ela, na nossa atualidade, no nosso conceito, no nosso dicionário, eu ia falar dinossauro, no nosso dicionário, ele traz a ideia e o sentido de quê? De opressão, de angústia, de tristeza, nesse sentido. Mas no Antigo Testamento, especificamente lá no livro do profeta Isaías, a palavra tribulação aparece lá também, e é a mesma linha que Paulo usa aqui. Vem da palavra tribulus, ou tribulum, que é uma ferramenta agrícola. Aqui, né, é uma região de agrícola, né, também talvez vão se associar com isso. Era uma ferramenta que era uma tábua grande, que tinha alguns pregos que atravessava ela, e ela era usada para passar por cima do trigo, que na pressão e o peso certo, fazia separação entre a palha e a semente. Então a tribulação, na medida certa, puxando no tamanho certo, na proporção certa, ela tinha uma efetividade grande, ela agilizava na separação da palha para o trigo. Então a tribulação ela é feita para esse processo de purificação. Quando nós olharmos para a tribulação, nós temos que remeter a nossa memória a esse tipo de processo. Lembra quando Jesus, antes de ele aparecer para João Batista disse o quê? Depois de mim vem um maior do que eu, e eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sequência da fala de João, ele continua falando assim: em sua mão ele tem uma pá, e essa pá ele lançará a palha no fogo e o trigo no celeiro. Agora anota comigo aqui, vamos fazer uma juntação aqui dos dois termos. Para que serve a tribulação? No seu sentido original, é uma ferramenta que passa por cima da palha e do trigo para fazer a separação de ambos, para pegar a palha para ser lançada fora e o trigo ser lançado
no celeiro. O que Jesus vai fazer com a nossa impureza? E com aqueles que estão misturados com a impureza? Lançar no fogo. E ele vai pegar o trigo e lançar no celeiro. A tribulação, ela é um método de purificação da parte de Deus. Porque na tribulação gera em nós a paciência, gera em nós a perseverança, gera em nós o amadurecimento. A tribulação na vida do crente, ela é um método pedagógico. Quando você olha para aquilo que você está passando, e às vezes você fala assim, eu não vou aguentar essa tribulação. Aí nós temos que lembrar daquilo que Paulo fala, que não vem tribulação maior do que podemos suportar. Porque quem é que dá a tribulação? O próprio Deus. Ele conhece as nossas estruturas. Ele sabe que somos pó, disse o salmista. Então Deus ele vai mandar a provação, a tribulação, na medida em que nós podemos suportar. Para que, havendo suportado a tribulação, venhamos crescer na nossa fé, venhamos crescer na nossa caminhada. Notem comigo, hoje você suporta coisa que em outro período você não suportaria. Por quê? Experiência. A vida cotidiana com o Espírito Santo é uma vida de lapidação, é uma vida de santificação, porque esse processo que Paulo está nos mostrando aqui é um processo de santificação. Se inicia por algumas tribulações, só que existe duas maneiras para nós termos fé e termos paciência. A primeira é pela tribulação, pela luta, e a segunda é pela fé. Sabia disso? Porque a paciência pode ser adquirida de duas maneiras: pela tribulação ou pela fé. Paulo ele fala que a tribulação produz paciência, e Tiago, no capítulo 1, ele diz que a fé também produz paciência. Agora, cabe a nós discernirmos em qual método nós vamos querer passar. Se eu quero passar a obter paciência pela fé ou pela tribulação. Porque existe dois caminhos. Nesses dois caminhos existe duas personalidades. Primeiro, existe o sábio e existe o sabido. Sabe quem é o sábio? O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Sabe quem é o sabido? Ele precisa passar por aquele caminho para aprender. Tem pessoas que aprendem com o erro do outro. Você vai ver ele errando e você vai fazer o quê? Eu vou cometer o mesmo erro? Tô fora, eu vou por outro caminho. Mas tem crente que ama fazer os mesmos erros do outro. Aí ele vai andar pelo mesmo caminho. Aí Deus vai lá e manda uma tribulação para ele poder voltar ao caminho correto, ao caminho seguro. Então, nesse sentido, a tribulação é uma bênção da parte de Deus, que produz para nós a perseverança. E na perseverança tem um outro fruto. Vamos lá. E não somente isso, mas também o gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência, que é nesse sentido que eu acabei de falar, aquilo que nós sofríamos lá atrás, hoje já não sofremos mais, ou sofremos menos, ou temos outras estratégias para passar por cima, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Meu Deus! Notem comigo, a fé, ela está muito mais ligada ao passado. Por quê? Porque a fé está ligada ao sacrifício de Cristo Jesus. A fé está ligada naquilo que eu não posso fazer.
Porque a fé ela é gerada através da justificação. E através da justificação, gerando a fé em mim, eu confesso e tenho convicção de que eu sou salvo pela obra de Cristo Jesus. Agora, a esperança nos remete ao futuro. Por quê? Porque eu espero naquilo que ainda não aconteceu. Só que essa esperança que Paulo está falando aqui, não é uma esperança de que talvez vai acontecer, de que talvez se concretize. Não, a esperança que Paulo está usando aqui é uma afirmativa, é algo concreto, ela não traz confusão. A esperança não nos deixa decepcionado. Por quê? Porque quem prometeu foi Deus. E aonde que nós estamos ancorados? Em qual promessa nós estamos ancorados? De ter uma vida eterna juntamente com o nosso Criador. Essa é a maior esperança da igreja. A maior esperança da igreja não é que essa casa seja cheia. A maior esperança da igreja não é que Vista Alegre seja convertida, ou que Monte Alto seja convertido, ou que o mundo seja convertido. Não, a maior esperança da igreja, a maior convicção da igreja é de estarmos juntamente com Deus por toda a nossa eternidade. E isso daí é concreto, porque foi prometido pelo próprio Salvador. E isso não nos decepcionará. Porque palavra de homens pode nos decepcionar. Esperança nas coisas dessa terra pode nos decepcionar. Mas a esperança na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não nos decepcionará. Ela não nos decepcionará e produz essa esperança de que em breve nós veremos o nosso Salvador. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Só temos essa esperança se o Espírito Santo é derramado dentro de nós. Por isso que não existe um crente em Cristo Jesus que não é selado pelo Espírito Santo. Todo crente, todo aquele que crê em Cristo Jesus é selado pelo Espírito Santo. Porque é impossível confessar Cristo sem ser convencido pelo Espírito Santo. Porque a obra primária do Espírito Santo é convencer o homem para que o homem confesse e diga publicamente e pelo seu próprio coração que Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida. E por Ele somos justificados e por essa justificação temos fé e através dessa fé suportamos a tribulação e através da tribulação temos esperança, graça, paz e amor derramado por Cristo Jesus. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. E agora, a partir do versículo de número 6, Paulo ele vai nos trazer o processo real da nossa justificação. Notem comigo, do verso 6 ao verso de número 11. Está escrito assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma boa pessoa ou por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, seremos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Notem aqui, porque Cristo, quando nós ainda éramos, Paulo ele está mostrando aqui que talvez um de nós,
talvez algum de nós aqui, morramos pelos nossos filhos. Talvez eu morra pela minha esposa. Apesar de isso ser uma ordenança bíblica, não é? Paulo não fala isso? Assim como Cristo morreu pela igreja, nós, maridos, devemos de morrer pelas nossas esposas? Ainda que isso seja uma ordenança bíblica, talvez isso aconteça. Talvez alguém ouse morrer pelo aquele que você ama. Talvez nós faremos isso. Mas, diferentemente, Cristo, Ele prova o seu amor para conosco, em que Ele morreu por nós e nós éramos ainda fracos. Éramos ainda inimigos. O amor de Deus é provado através do sacrifício de Jesus, quando nós éramos ainda inimigos. Será que nós morreríamos por aquele assassino, pedófilo? Será que nós teríamos coragem de morrer por aquele que nos esbofeteou? Será que teríamos coragem de morrer por aqueles que nos roubou, por aqueles que nos maltratou, que blasfemou contra nós? E olha que eu estou falando que nós somos meramente mortais, criaturas. Agora imagine você, cria um homem, imagine você sendo o criador, cria o homem, dá tudo aquilo que ele necessita, faz de bom e de melhor para ele, supre suas necessidades, mas ainda assim ele olha para a tua cara e fala: você não é nada, gospe na tua face, esbofeteia, te mata, leva ao Calvário, leva à cruz. Será que nós teríamos condição de realmente justificar o próximo? O salmista diz que a redenção de uma alma é caríssima. Notem que além de nós moralmente, muitas das vezes, não suportarmos as afrontas dos nossos irmãos, ainda tem esse agravante: a redenção de uma alma é caríssima, e nenhum homem poderia pagá-la, porque os nossos recursos se esgotariam antes. Então Paulo está trazendo aqui a nossa memória o quê? Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Deus não morreu por nós porque éramos fortes ou porque éramos justos, mas Deus morreu por nós porque ainda éramos inimigos. E isso daí é uma prova do amor de Deus para conosco. É uma prova dele para nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lembra que a ira de Deus vai ser derramada sobre os filhos da desobediência? Agora, justificado por Deus, nós seremos livres dessa ira. Deus derramará a sua ira sobre os filhos da desobediência. Deus derramará. Sabe aquela ira que Jesus disse para passar dele? Você lembra quando Jesus estava no Getsêmani? E ele disse para o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Apocalipse diz que dentro desse cálice tem a completa ira de Deus. E essa ira que está dentro desse cálice é uma ira sem mistura. É a completa ira de Deus. Jesus Cristo tomou sobre ele toda a ira de Deus sem mistura, para que de alguma maneira eu e você que fomos justificados por ele, confessamos ele como Salvador, sejamos livres dessa ira. Agora, como filhos, essa ira não respingará sobre nós, porque nós somos justificados por esse Deus que nos amou ainda quando éramos fracos, quando éramos inimigos. Paulo nos remete à memória de que nós temos motivos mais do que suficiente para glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o nome do nosso Salvador. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, porque na morte
Naquele processo, Jesus tomou sobre ele o verdadeiro preço. Se naquele momento Deus se reconciliou com o homem, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Olha como que o processo da justificação, Paulo está mostrando, é completo. Ele não simplesmente redime o homem, mas ele também religa o homem. Ele torna o homem a ter o quê? Uma comunhão com o Pai. Lembra que quando o Adão peca, o único homem que teve livre-arbítrio pecou lá no Éden, porque ele não era contaminado com o pecado. Então ele peca lá no Éden voluntariamente, ele é expulso do Éden. A partir daquele momento, o homem perde a sua livre escolha de não pecar, porque todo homem agora peca. Houve então o que? Uma ruptura entre o homem e Deus. A partir daquele momento, houve a necessidade de o homem fazer sacrifícios, prestar serviço a Deus, para que de alguma maneira aplacasse a ira de Deus. Porém, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o pecado era como um monte de sujeira dentro de uma casa que era varrido para debaixo do tapete. E ela varria aquela casa, chegava diante do tapete, jogava ali o pecado para debaixo do tapete. E aquilo ali foi acumulando. Até que chega um momento que Deus fala, sacrifícios não quero mais, porque isso enoja, está me enojando. Chega então a plenitude do tempo. Jesus Cristo nasce, cumpre todas as leis, os profetas, morre, ressuscita. Na sua ressurreição, ele faz paz com Deus entre homem e Deus, e agora ele nos justifica, fazendo agora que o homem que confessa ele como Salvador se una novamente com Deus, trazendo então agora uma união perfeita entre o homem e Deus. Nesse sentido, eu e você, ligados pelo Espírito Santo a Cristo Jesus, nós temos paz com Deus e seremos livres dessa ira vindoura que será derramada sobre os filhos da desobediência. Olha como é bom servir a Deus, como é bom ser reconciliado com Ele, porque se Ele nos reconciliou ainda sendo inimigo, agora como filhos nós temos livre acesso com o Pai. Bendito e exaltado é o nome do nosso Salvador por essa graça bendita e imensurável derramada sobre nossas vidas. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Louvado e exaltado é o nosso Senhor. Bom, chegamos então aqui no versículo de número 11, né? Concluímos aqui essa primeira parte do capítulo 5. Semana que vem, permitindo o nosso Deus, nós concluiremos o capítulo de número 5, aonde nós falaremos a relação entre o antigo Adão e o novo Adão. E ali nós vamos encaixar melhor nessa sequência que Paulo está trazendo sobre a justificação do homem. E aí depois nós vamos dar sequência no capítulo 6, e assim até a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar então, agradecermos ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez, Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela sua graça, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Eis-nos aqui, Senhor, diante da tua vontade e do teu querer, e somos agradecidos pela sua graça bendita e pela tua justificação. Obrigado, Senhor, por nos fazermos entender que tudo é obra sua, de que a nossa justificação é um ato legal imputado pelo Pai Todo-Poderoso. E que não somente isso, que através dessa justificação gerou em nós a fé, e que é por causa dessa fé que nós compreendemos que o seu amor é imensurável e que ele foi derramado por todo aquele que crê em Cristo Jesus, e que para crermos é necessário o teu Espírito Santo.
Somos aqui, Senhor, uma igreja que foi convencida por Ele e por isso somos alegres. Nós deleitamos e descansamos na força do Seu poder, não pelos nossos méritos, porque o Senhor tem nos demonstrado que os nossos méritos são insuficientes para Te agradarmos. Mas quando nós descansamos na força e no mérito de Cristo Jesus, nós, pela plenitude da Tua salvação, agradamos o Senhor e temos recebido de Ti todas as benevolências derramadas pela Tua vontade. Pai, somos agradecidos porque o Senhor nos amou primeiro, nos justificou e tem nos dado redenção para a glória e louvor do nosso Salvador. Senhor, eu lhe peço agora também, por cada um que aqui está, que a Tua graça possa constantemente ser demonstrada, Senhor, através da vida moral e da vida espiritual de cada um que está aqui. Que o Senhor possa prosperar os Teus filhos, possa trazer paz, possa acrescentar a esta casa, Senhor, aqueles quanto hão de ser salvos, pois o Senhor é aquele que sabe. Dê-nos estratégia, Senhor, para proclamarmos o Teu Evangelho, no nosso trabalho, na rua, no mercado, no banco, aonde nós estivermos, que nós possamos ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo para anunciarmos as grandezas do século vindouro, porque nós, através da tribulação, já aprendemos a ter paciência, através da paciência já aprendemos a ter perseverança, através da perseverança já aprendemos a ter a esperança, e através da esperança temos então a convicção de que o Senhor é justo, misericordioso e amável, e nada foge dos seus desígnios, e por isso descansamos na convicção de que o Senhor há de acrescentar aqueles que hão de ser salvos a essa casa, mas que mesmo assim, Senhor, nós não venhamos descansar, que nós venhamos pregar o Teu Evangelho, porque essa é uma ordenança dada por Ti, porque através da Tua palavra o Evangelho é ouvido, o coração é perfurado e almas vêm sido convencidas através do Teu Espírito Santo. Senhor, tudo isso nós Te pedimos e Te glorificamos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor, louvado e exaltado ao nosso Salvador. Levante suas mãos. Amor, graça e paz seja com todos e todos digam. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e tenha uma boa noite para todos. Glória a Deus.